Os eventos de Egghead estão cada vez mais intensos, trazendo até mesmo novos personagens para uma iminente guerra em acontecimento. Contudo, quem sairá vivo dessa batalha? E quem embarcará em uma nova aventura com os Mugiwaras quando traçarem um novo destino? Se você quer saber tudo isso e muito mais, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E que capítulo incrível foi esse? Vocês já repararam que depois que Luffy apresentou a sua forma Nika, vários outros personagens apareceram dizendo que já ouviram falar a respeito do Deus do Sol? Pode reparar, Vegapunk, Sentomaru, Kizaru, Bonnie, Kuma, todos os bucaneiros, todos os Gorosei e agora novos personagens chegando na ilha de Egghead dizendo que já ouviram falar sobre o Deus Guerreiro da Libertação. E olha que depois de tantos personagens sabendo sobre isso, Oda esperou ainda mais de 100 capítulos para revelar que Luffy tinha o despertar e que ele era o guerreiro da libertação, ele era Joy Boy, ele era o Deus Nika. Então Oda foi muito sem vergonha nisso aí, foi muita trollagem mesmo. Mas fora isso, galera, eu queria dizer para vocês que especialmente essa semana a análise do capítulo tá saindo um pouco atrasada, até porque saíram agora os novos episódios de Amazon Lily dublado e a gente postou muito vídeo aqui no canal, então eu não tive como fazer essa análise mais rápida e eu aproveitei e uni o útil ao agradável, já que hoje, sábado, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem episódio de One Piece, não teve, né? Foi um episódio de recapitulação contando um pouco mais da história de Law, então especialmente agora no domingo eu vou aproveitar para lançar a análise do capítulo 1106 de One Piece. Então fica até o final porque tem muita coisa legal aqui nesse vídeo, eu vou trazer muitas revelações importantes. Além disso, já aproveita e deixa aquele likezão e se inscreve no canal para nos ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos. Você sabe que sem vocês não somos nada. Dito isso, vem com o pai e bora pro vídeo. O título do capítulo 1106 de One Piece é Seu Aliado. No pedido de capa podemos ver que Nico Robin está vestindo roupas fofas em um crocodilo. O capítulo começa onde o anterior terminou, com um navio desconhecido se aproximando da ilha de Egghead. Vemos Luffy fazendo a sua barriga voltar ao normal depois de digerir toda a comida da máquina de fazer comida que ele comeu. Os soldados da marinha ficam abismados com aquela situação e falam que vão tentar colocar algemas de Kairoseki nele. Enquanto isso, vemos que o Buster Call já começou e por isso Egghead já está começando a pegar fogo e todos precisam sair de lá rapidamente. O interessante dessa cena é que Oda gosta de ficar cozinhando a gente, porque até agora ele não revelou quem foi o bendito que levou o Luffy até essa máquina de comida, ou então quem foi a pessoa que deu comida para Luffy naquele momento em que ele estava caído no chão lá perto do Gorosei. A cena muda e vemos agora o momento em que Kuma, Bonnie, Atlas e Frank estavam caindo em direção ao chão, ao mesmo tempo em que os soldados da marinha e os pacifistas se preparavam para atirar neles após terem recebido a ordem de Saturno. Vegapunk entra em contato com Atlas através de um radiocomunicador para pedir que passe uma informação para Bonnie. A princípio não é revelado o que ele disse, e só vemos então Bonnie gritando para os pacifistas para que eles não atirem e comece a ajudá-los a escapar da ilha. Dessa forma, os pacifistas se voltam contra os marinheiros. A partir daí é revelado que depois que Vegapunk soube que Bonnie virou uma pirata, ele temeu o pior, que nesse caso seria Bonnie morrer pelas próprias mãos de seu próprio pai ou de um de seus clones. Então por isso ele arriscou a própria vida e colocou um programa secreto em todos os pacifistas baseado em Kuma. Vegapunk colocou Bonnie no topo da hierarquia de autoridade dos pacifistas, superando até mesmo a autoridade dos Gorosei. Vegapunk então diz: mesmo que o mundo inteiro seja o seu inimigo, seu pai sempre irá ser o seu aliado. Essa cena aí ficou um tanto confusa. Repare que aconteceu várias coisas no momento em que esse grupo estava em queda livre. Deu tempo de Vegapunk falar com Atlas, deu tempo de Atlas falar com Bonnie, deu tempo de Bonnie falar com os pacifistas para ajudá-los a fugirem da ilha de Egghead, e ainda vai acontecer muito mais coisas pela frente.
até que eles caiam no chão. Então essa queda livre acabou demorando tempo demais e deu tempo deles fazerem várias coisas enquanto isso acontecia. Saturno percebe o que Vegapunk fez e imediatamente usa uma de suas pernas, que tem forma de pata de aranha, para perfurar o corpo de Vegapunk. Então Saturno ordena que Kizaru mate todos eles. Sanji e Frank tentam impedir Kizaru, porém Frank, Atlas e Kuma são perfurados pelo raio do Almirante. Sanji chega até mesmo a bloquear um dos seus raios usando a sua perna, mas aparentemente o raio que acerta o seu peito o perfurou. Se aproveitando disso, Kizaru vai atrás de Bonnie, que está sendo abraçada por seu pai. Quando o Almirante está prestes a matar Bonnie usando uma espada de luz, Luffy chega para salvar o dia usando o Gear 50 para impedi-lo. Kizaru fica surpreso ao ver Luffy e ele acaba levando um soco gigante revestido de haki de armamento que o joga para bem longe. Vemos Luffy dizendo: "Barriga cheia, força cheia. Isso está ficando divertido." Essa segunda frase foi a mesma que ele disse quando estava lutando contra Kaido e despertou os poderes de sua Akuma no Mi pela primeira vez. Luffy então transforma o chão em borracha, salvando todos que estão caindo. Vemos a reação das pessoas ao redor. Bonnie fica surpresa ao ver Luffy naquela forma. Kizaru fica sentado caindo no chão depois que recebeu o golpe dele. O Almirante está segurando a cabeça, mas parece que está bem. São Saturno apenas encara o garoto em silêncio e os marinheiros ao redor de Egghead percebem que a ilha começou a tremer. Bonnie corre para ajudar Vegapunk, enquanto isso podemos ver que o som das batidas do coração de Luffy ao ritmo dos tambores da libertação começam a ecoar pela ilha, assim fazendo o robô ancestral gigante começar a se mexer novamente. Bonnie percebe que o som daquela batida é o mesmo que Kuma fazia para ela quando ele mencionava a respeito do Deus do Sol. Vegapunk então revela para a garotinha que Luffy é Nika. Numa página dupla incrível, vemos Bonnie chorando, olhando para o céu, onde Luffy está fazendo a pose de Nika, a mesma pose que aparece na capa do volume 103. Vegapunk começa a dizer: "Então você não percebeu? Mas eu também não teria acreditado antes de testemunhar com os meus próprios olhos. Aquele Luffy do chapéu de palha que chamou a atenção de Kuma acabou sendo o próprio Deus do Sol, Nika. Kuma tinha razão. Um Buster Call não é nada para ele. Existem pessoas neste mundo que esperam há séculos pelo seu retorno." Reparem que por mais que Kuma não esteja falando e esteja apenas agindo por impulso, ainda assim dá para notar que nesse quadro parece que ele percebeu e teve a confirmação que realmente Luffy é o Deus do Sol. Eu não sei se é só eu, mas eu queria muito ver Kuma falando com Luffy a respeito de sua forma Nika e quem sabe até mesmo pedindo para ele para cuidar de sua filha Bonnie. Seria incrível ver isso acontecendo, ainda mais se Kuma se despedisse de Bonnie da mesma forma que Jinny se despediu dele. Porém, dessa vez ele dizendo "eu te amo" e Bonnie estando presente para escutar, já que quando Jinny falou para Kuma que amava ele, Kuma já tinha partido em direção ao seu encontro e não deu tempo dele ouvir. Se isso acontecer, vai ser emocionante demais. Outra coisa interessante é que muita gente esperava que Luffy tivesse uma criança em seu bando, assim como aconteceu com Gold Roger, que teve 2 crianças em sua tripulação. Então, Bonnie tem apenas 12 anos de idade e faria muito sentido, seria bastante legal se ela entrasse para a tripulação dos Mugiwaras. Fora que mesmo ela sendo criança, eu acho que numa luta ela ganharia de alguns dos tripulantes e daria trabalho para alguns outros por causa dos poderes de sua Akuma no Mi. Quem sabe depois eu até trago um vídeo falando a respeito disso, quem são os tripulantes dos Mugiwaras que Bonnie conseguiria vencer no mano a mano. E por falar nisso, já deixa aí nos comentários quem você acha que Bonnie conseguiria derrotar se ela lutasse uma luta pra valer contra um dos integrantes dos Mugiwaras, desde quando fosse no 1 contra 1. A cena muda para a costa nordeste da ilha de Egghead. Os marinheiros relatam que um navio incrivelmente grande está se aproximando da ilha. Vemos os marinheiros falando: "São eles, sem dúvida, mas eu pensei que eles tinham morrido há 100 anos. Por que eles não estão parando?" Em uma página dupla final épica, podemos ver o navio dos piratas gigantes começando a destruir os navios de guerra da marinha na costa nordeste. Os marinheiros então gritam: "Fogo! Maldição! Porque os piratas gigantes estão aqui!" Os gigantes que lideram o ataque dos piratas gigantes
são Dory e Brog. Brog então diz: olhe para eles, Dory. Eles estão perguntando por que estamos aqui. E Dory responde: eles não sabem que certas coisas nesse mundo não devem ser paradas. Os marinheiros desesperados começam a falar: tem uma emergência! Os piratas gigantes apareceram! Brog então diz: gabababababá, nós viemos aqui para buscar o chapéu de palha. E Dory conclui: o deus do sol. Nessa tradução aí temos um ponto interessante. Reparem que Dory e Brog falam que eles foram buscar Luffy, assim dando a entender que provavelmente eles iriam levar Luffy para algum lugar, quem sabe para Elbaf. Porém, em outras traduções, eu vi que Dory e Brog acabam dizendo que foram para ajudar Luffy, assim indicando que eles iriam ajudar agora nessa batalha que está acontecendo dentro de Egghead. Contudo, como a tradução oficial que é feita pela Manga Plus não saiu até agora, então não tem como a gente saber como vai ficar direito essa conversa entre eles. O jeito é esperar até amanhã, segunda-feira, que vai estar saindo esse capítulo. Caso tenha alguma diferença, alguma novidade, traremos aqui para que vocês fiquem por dentro das notícias. Mais um ponto curioso é que Dory e Brog já sabiam a respeito da lenda do Deus do Sol Nika. Mas como é que eles já sabiam disso? Vamos lá. Primeiro, temos que lembrar que Elbaf não é uma terra vinculada ao governo mundial. Então eles poderiam continuar contando a lenda do Deus do Sol dentro do seu país à vontade, sem precisar se preocupar em sofrer nenhum tipo de repreensão. E segundo, os gigantes vivem de 300 a 400 anos. E o que aconteceu no século perdido foi há 800 anos atrás. Ou seja, o pai ou o avô de Dory e Brog poderiam muito bem ter continuado contando a história do Deus do Sol para os seus filhos. Então, para os humanos, se passou muito tempo esses 800 anos, mas para os gigantes são apenas uma ou duas gerações. Então, muito provavelmente a lenda continuou se espalhando com facilidade dentro da terra de Elbaf, porque eles não precisavam se preocupar em ter que dar satisfações para alguém do governo mundial. Outra coisa que eu fiquei pensando foi, depois que os Mugiwaras saírem de Egghead e começarem uma nova jornada, quem será que vai navegar com eles? Até o momento, temos algumas opções interessantes, como por exemplo, Vegapunk, Atlas, Lilith, Kuma, Bonnie, quem sabe Dory e Brog. Tem uma galerinha até interessante que poderiam viajar com eles. Mas na minha opinião, eu acredito que dessa galera toda aí, apenas duas pessoas, tirando Dory e Brog, é quem vão sair junto com os Mugiwaras nessa nova jornada. Eu acredito que Vegapunk vai morrer, Kuma vai morrer, Atlas vai morrer e vai sobrar Lilith e Bonnie. Mas por que eu digo isso? Na minha cabeça faz bastante sentido Vegapunk e Atlas morrerem, porque até agora não sabemos muito bem o real paradeiro de York. Afinal de contas, se ela se juntasse ao governo mundial ou então à Barba Negra, Lilith poderia ser o contraponto ali, a pessoa que iria bater de frente com ela no quesito inteligência. Além disso, eu sei que Oda não gosta de adicionar romance a One Piece, porém, ela seria um par perfeito para Franky. Afinal de contas, os dois gostam de trabalhar com mecanismos robóticos. Então, seria bastante legal Franky ter esse par romântico, além deles dois se juntarem para combater York. Seria muito legal se isso acontecesse, porém, eu acho que não seria algo por agora, seria uma coisa que iria acontecer muito tempo depois, no futuro. E por fim, além de Bonnie e Lilith, eu acredito que possam acabar navegando junto com os Mugiwaras. Eu também penso que Vivi pode aparecer no meio do caminho, quando os Mugiwaras estiverem indo em direção a Elbaf. E a partir daí, ela se torne uma Mugiwara de vez, desta vez entrando no navio e navegando junto com eles, não ficando em um local totalmente distante que nem ela ficava antigamente. Até porque tem uma teoria que diz que Vivi vai comer a Nikyu no Mi, que é a Akuma no Mi da patinha, a fruta de Bartolomeu Kuma. E caso Bartolomeu Kuma venha morrer de fato, essa Akuma no Mi pode acabar aparecendo nas laranjeiras que fica dentro do navio dos Mugiwaras. E a partir daí, Vivi pode acabar comendo e se tornando a nova usuária da Nikyu no Mi. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse capítulo? O robô ancestral se mexendo novamente, Luffy em sua forma Nika, Dory e Brog entrando em ação, muita coisa legal aconteceu nele. Então,
Assim que sair o próximo capítulo, infelizmente, vai ter uma pausa na próxima semana, mas assim que sair, eu vou tentar estar trazendo os spoilers e análise completa aqui para vocês. Dito isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.